Pois o jogo foi horroroso, né? Nem dá para falar muito do jogo. A estratégia do Fluminense, do Mano Menezes, foi neutralizar o adversário. Ele colocou dificuldades, foi um ponto até positivo para o Flamengo, como teste, né? Até o colega Fausto Nova fez essa observação, eu até concordo. Como teste, por quê? Foi um time que ofereceu dificuldades que o Flamengo não conseguiu superar na maior parte do jogo. A marcação forte, o lado ali direito do Flamengo neutralizado, o Canóbio trabalhando mais defensivamente do que ofensivamente, e foi importante. Então o Fluminense seguiu a risca um plano do seu técnico, que foi bem sucedido nesse objetivo número 1, que era parar o Flamengo. Mas o Fluminense tinha que vencer o jogo para continuar brigando por uma classificação. Então o empate foi ruim. Faltou a segunda parte do plano, que não existiu, do Mano, que seria o quê? Eu vou dificultar o Flamengo, mas eu vou agredir em algum momento, eu vou buscar o resultado. Não buscou. Muito tímido. O Fluminense praticamente não atacou, né? O Rossi viu o jogo. O Flamengo teve algumas chances, a principal delas foi a cabeçada do Cebolinha com a defesa espetacular lá do Fábio, né? 44 anos. 44 anos e está vendo agora, ó, de mão trocada, cabeceio do Cebolinha. Foi uma grande defesa. Mas fora isso, o jogo teve muito pouco. Agora, um calor danado, jogo 4h30 da tarde, sensação térmica acima de 40 graus. Maracanã, quer dizer, um período mais quente agora do verão até agora, que até aqui em São Paulo também está muito quente, no Rio de Janeiro evidentemente mais ainda. Então, temperatura acima de 30 graus, no campo, sensação térmica 40, 41, pô. Claro que vai ter uma queda de rendimento. Eu acho até que é pertinente o questionamento do Arrascaeta, porque ele não foi relacionado, mas jogou contra a Portuguesa na quarta-feira. Aí o torcedor falou, por que ele não jogou contra o Fluminense e não contra a Portuguesa? Depois eu fiquei pensando. Aí foi mais uma dedução minha, o Felipe Luiz não falou sobre isso exatamente assim. Mas está muito claro, e ele falou ontem de novo, né, na coletiva, que ele falou, não vou matar ninguém por causa do Carioca. Se isso custar o meu emprego, vírgula, azar. Exatamente assim, ou seja, eu não vou mudar meu planejamento. No ano passado, o contexto era Fluminense bicampeão carioca, 2 finais em cima do Flamengo, o Tite chegou no Flamengo, o que foi passado para ele foi alguma coisa do tipo, olha, não podemos perder esse campeonato, o Flamengo não ganhou nada em 23 e não pode deixar o Fluminense ser tricampeão, ainda mais se for uma final Fla-Flu. O Tite jogou todas as fichas no Carioca, o Flamengo ganhou todos os jogos, exceto um com o time reserva, tomou um gol, venceu os clássicos, eliminou o Fluminense e bateu na final Nova Iguaçu, que tinha eliminado o Vasco. O Botafogo nem se classificou para o mata-mata. Então, ele cumpriu essa missão. Mais adiante, quando os jogadores sentiam desgaste, lesão, etc. e tal, o que se falava? Escalou o time titular no Carioca. Bem, foi o que pediram para o cara. Eu acho até que o Tite poderia, ao longo desse tempo todo que esteve no Flamengo, em alguns momentos falar, peraí, isso aqui não, por exemplo, não vou deixar de colocar força máxima na Libertadores por conta de uma segunda partida final do Carioca, quando já venceu a primeira por 3 gols. E ele fez isso. O Tite também cometeu seus erros. Mas era esse o cenário. Agora o Flamengo é o atual campeão do Rio. Como o próprio Felipe Luiz falou ontem, tem condições de ser campeão, até poupando jogadores, tem elenco para isso. E não é a meta do clube. A meta do clube é o brasileiro e, claro, a Libertadores, até a Copa do Brasil, claro, mais uma vez, menos do que o Carioca. Então ele falou que não vai mudar o seu planejamento. Aí eu fiquei pensando depois, é possível que ele tenha colocado a Arrascaeta no outro jogo, porque o cara está voltando de uma cirurgia no joelho, não está na sua melhor forma. Aí você tem 2 jogos, um à noite em Uberlândia contra um adversário fraco, um jogo para o cara ganhar ritmo, se soltar. O outro jogo pegado num calor infernal contra um adversário duro, jogo mais violento. Eu imagino que ele deve ter pensado, imagino, tá? Eu ponho contra a Portuguesa, que é um jogo mais para ele pegar ritmo e tal, contra o Fluminense, então vou expor o meu jogador, que ele está tratando igual o Bibelô, o De La Cruz é a mesma coisa, por razões óbvias, tem histórico de lesões, né? Num jogo desse. Que o Flamengo vale muito pouco. Só vale pelo clássico. O Fluminense valia mais, porque tem que buscar classificação. O Flamengo está no grupo que vai se classificar. Então, ele me parece que ele fez uma escolha fria, extremamente pragmática, que foi, eu não vou usar o jogador nessa situação. Até porque quarta tem um Botafogo, no Maracanã, é às 9h30 da noite, já é melhor, né? Não é no calor das 4 da tarde. E no outro sábado, de novo, 4h30, tem o Vasco. Não ficarei surpreso se ele colocar contra o Botafogo Arrascaeta e não colocar contra o Vasco. E o De La Cruz é a mesma coisa. De repente, os 2 jogam contra o Botafogo, contra o Vasco ele vem com outro time e tira os 2. Para quê? Para evitar um desgaste, um calor danado, um jogo mais pegado, enfim, jogos seguidos, né? A não ser que o cara esteja numa condição muito boa. Mas ele foi muito claro. Eu acho que ele está certo. Se der errado lá na frente, aí pode ser criticado. Mas ele tem o direito de tentar fazer o planejamento que ele julga correto, que julga acertado, mirando as grandes competições. E aí teve até uma frase do José Boto, que é o
o diretor esportivo, o diretor técnico, né? Quando assumiu o cargo e foi apresentado. Ele falou, não quero, até sobre contratações, né, e tudo mais, ele falou, não quero o torcedor feliz em janeiro, quero o torcedor feliz em dezembro. Ou seja, não com contratações, e sim com títulos importantes, que é no final do ano. É novembro, dezembro, lá que você vai terminar a temporada, campeão ou não, feliz ou infeliz. E está certo, não está errado. Lá na frente, se der errado, a gente pode falar, o planejamento não funcionou e tal, mas se o cara não tiver a possibilidade de fazer esse planejamento no Campeonato Carioca, realmente, eu até entendo, assim, o torcedor, eu queria ver o Arrascaeta, mas olhando o final do jogo, o jogo foi violento, muitas vezes, duro, arbitragem fraca, pegado, picotado. Então, eu imagino que ele deve ter pensado, vou meter o Arrascaeta nisso aí, nesse momento que o cara ainda está se recondicionando. Para jogar jogos assim, eu vou colocar lá na frente os jogos mais importantes, quando o cara vai estar mais inteiro, que a ideia é colocar o Arrascaeta em boas condições. E importante, esses jogadores não vão jogar mais do que 40 e pouco, talvez 50 partidas, talvez consigam fazer no ano. Arrascaeta, não vão fazer mais do que isso. Esquece. Então, se o Flamengo pode fazer mais de 80 jogos, é claro que ele vai ficar fora de uns 30, 40, se chegar a 80 jogos. Esse é um deles. Esse é um desses jogos, é saber escolher. E o Flamengo, até olhando aqui para a tabela, são 3 clássicos em 8 dias, contando com o de ontem. Vai ter o Botafogo pela frente e depois o Vasco. Então, até pensando num rodízio, de repente o Felipe Luiz pode ter pensado, né? Coloco aqui esses jogadores para enfrentarem o Fluminense, deixo de fora o Arrascaeta, e o Arrascaeta pode reforçar o Flamengo contra o Botafogo. A tendência é essa, já que o Arrascaeta nem relacionado foi. Bruno Prado, 0 Flamengo, 0 Fluminense, tudo igual lá no Maracanã, Bruno. É um jogo em que o Fluminense se preocupou em marcar o Flamengo e tentar anular as principais qualidades do time do Flamengo. Conseguiu, né, esse objetivo, não criou muito, mas conseguiu travar o Flamengo. Muito calor, um jogo em cima de jogo, isso tem um peso na qualidade dos jogos também, né? A gente falou do jogo do São Paulo, foi um jogo ruim, né? E esse jogo também, e tem muitos jogos ruins porque tem muito jogo, né? Tem muito jogo, então aí você usa time reserva, aí mesmo que você joga com o titular, mas o titular tá cansado que jogou o outro, e até mentalmente, né? Não tem como você manter a concentração, o foco, a pegada em todos os jogos, porque é muito jogo e tem jogos que você sabe que não vai mudar muita coisa se você ganhar ou se você perder. Então isso também é uma dificuldade. E uma coisa que é importante, né? Que é meio óbvio, mas é importante, porque sempre tem os exageros ali. O Flamengo do Felipe Luiz não vai jogar bem todos os jogos. Que dá a impressão assim, nossa, o Flamengo com o Felipe Luiz virou uma máquina, vai arrebentar todo mundo. É um time que está bem, joga bem a maioria dos jogos, é um elenco forte, é um time que vai lutar pelos principais títulos da temporada, principalmente se conseguir, né, se permitirem que priorize as competições mais importantes, mas é um time que vai ter os seus jogos ruins, né? Porque às vezes cria uma expectativa muito alta e tem, assim, você tem sim um ponto alto para chegar, mas dá a impressão que vai atropelar todo mundo todos os jogos, e não é assim, vai ter jogo ruim, o futebol brasileiro ele tem um equilíbrio, tem times que são melhores que os outros, e o Flamengo é um dos melhores pela grana que tem, pela estrutura, né? Eu falei agora há pouco, São Paulo, por ter problemas financeiros, dificilmente vai ter um grande elenco, ele pode ter um time competitivo. O Flamengo sim tem condição de ter um grande elenco, e tem, dentro da realidade brasileira. Mas além de um equilíbrio natural que tem aqui no Brasil, porque ainda, apesar de hoje a gente conseguir segurar um pouco mais jogadores daqui, ainda os que desequilibram mesmo vão embora, então tem esse equilíbrio, por mais que você tenha mais dinheiro, o calendário e as circunstâncias aqui também equilibram o jogo, né? Então é impossível. Mesmo que você tenha o melhor time, você não vai conseguir jogar bem todos os jogos, tem jogo toda hora. O Flamengo, semana passada, estava em Belém, já jogou no meio de semana, jogou ontem, vai jogar no meio de semana, depois tem outro clássico, tem 3 clássicos nessa semana. Então, também o calendário dá uma equilibrada nas coisas, né? Ele não permite que ninguém jogue muito bem com frequência. Eu acho que os clubes eles estão começando a entrar no modo legítima defesa. Já que os cartolas não fazem nada, continuam dando trela para esses campeonatos, os próprios técnicos estão fazendo isso. Excelente a fala do Felipe Luiz quando ele diz assim, eu não vou queimar o meu time por causa disso, que depois ele vai ser cobrado lá na frente. É claro que com meia força o Flamengo ainda é favorito a ser campeão. Mas o que aconteceu com o Botafogo pelo fato dele ter ficado nas 2 últimas edições para disputar a Taça Guanabara, né? Rio, né? Taça Rio, ficou com a Taça Rio, o Botafogo. Bom. Parecia um time no Mundial de Clubes, time europeu, levantando taça, o Botafogo. A Taça Rio. Tá querendo indiferente, lógico. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o Canelada agora, ainda falando de Flamengo 0, Fluminense também 0, e daqui a pouquinho
o pai do Gerson, empresário dele, seu Marcão, que cobrou publicamente o Flamengo, e a gente vai trazer essa história aqui no programa. Flávio. Então, não tem jeito. É legítima defesa. Aquilo que já foi falado sobre o São Paulo, que está sendo falado em todos os times. Não dá. Isso não é campeonato para time grande. Então os caras têm que se defender. E aí eles estão se defendendo como pode. Poupam os jogadores, fazem o que dá para fazer. Não adianta você pensar com a cabeça daqui a 2, 3 minutos. Tem que fazer um planejamento. E esse campeonato está sendo disputado. Se você ganhar só esse campeonato, você não ganhou nada. Lembra? O Flamengo ganhou. O Flamengo do Tite. Não, qual técnico só ganhou? O Tite ganhou, Carioca. O Tite mesmo, não é só o Carioca. Não ganhou nada, precisa ganhar mais alguma coisa. Entregou a medalha de campeão pro técnico. Isso, não tem valor nenhum mesmo, é verdade. É verdade. O Palmeiras, no ano passado, só ganhou o Campeonato Paulista, não foi? Foi. Passou o ano sem ganhar nada. Não tem, você nem conta, o cara nem lembra. Time que ganha esses campeonatos aí, time cai pra segunda divisão, o Atlético Paranaense foi campeão paranaense. Vê como foi bom pra ele. Não adianta nada. Então, os caras estão fazendo uma legítima defesa. Sabe? Estão colocando o que dá para colocar e não tem jeito. Já que não teria que acabar, teria que começar o Campeonato Brasileiro, fazer um campeonato decente, fazer 10 divisões, se é que tem tanto time assim, para disputar, todo mundo trabalhar o ano inteiro. Mas eles querem fazer esse campeonato desigual. Velho, aí, sabe, como chama o time lá? O time do Quaquá, como é que chama? Maricá. Porra, o time, é verdade, pô. O time foi líder do campeonato. Então, os caras estão mexendo com escola de samba. Maricá chegou a ser líder do campeonato. Vai se dá pra você levar a sério uma coisa dessas, pô. Não dá, não muda nada. Até joga o nosso Elton, o gato, né? Que a gente boa pra caramba, ele joga lá no Maricá e tal. Mas é outro tipo de time, é outra coisa. Ele chegou a jogar aqui no Audax com o Vampeta. Chegou. História o Vampeta foi maravilhoso com ele. Então, mas o que eu quero dizer é que são coisas desiguais, cara. Você acha que o interesse do Maricá é o mesmo interesse do Flamengo? Não dá, não tem condição. Se o Maricá ganhar o Campeonato Carioca, para tudo lá, né? Vai ser um fuzuê e tal. O Flamengo ganhar, vai ser aquilo que você falou mesmo, tá? Dá medalha pro técnico do segundo colocado. Cara, não dá, é uma coisa... O Vampeta acha que o Tite tinha que ir atrás da medalha de voto. Pedido de voto? O Vampeta já disse aqui na programação. Já vendi. Ele conquistou esse título pelo Flamengo, já deixou o Flamengo, tem que buscar a medalha. O treinador já vendeu, velho. Já falou agora, já foi. Já passei dos cobres. Até porque depois daquilo o time não conseguiu jogar mais nada, né? Vai fazer o quê? Então, Pedro, não dá. Cada vez a tendência é ficar pior. Aí, num ou outro clássico, os times até tem que mostrar um pouco de serviço por causa da rivalidade e tal. E ontem não deu em nada. Agora eu fico muito feliz da consciência dos técnicos. Não temos que ganhar isso aqui. Nós temos que, se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Não posso estourar meu time por causa disso, porque lá na frente tem coisa pesada. O Flamengo tem obrigação, um dos favoritos, a ganhar o título brasileiro. O campeonato mundial é bobagem, isso aí não. Mas ele vai ter que fazer uma figura razoável. Se for eliminado na primeira fase, vai ficar feio e tal. Mas ele vai ter que ser protagonista de uma Copa do Brasil, principalmente o Campeonato Brasileiro. Não pode ficar lá para trás, tem que brigar. Então, aquele sempre, o Palmeiras, o Flamengo, eles vão brigar por título. Isso é importante. Vale mais o vice-campeonato brasileiro do que o campeonato regional. Não muda nada. Então, tá certinho. E se o Fluminense tiver a bênção de ser eliminado, o Mano vai ter tempo para fazer um trabalho legal, com elenco limitado, com elenco menor, para poder chegar com um pouquinho mais de força nas competições que realmente valem. Você citou o Palmeiras. É engraçado. O planejamento é correto, de rodízio, de não estourar jogador para Campeonato Brasileiro, Libertadores, esse calendário que promete ser ainda mais arrastado, mais longo do que dos anos anteriores. Mas lá no Palmeiras o discurso de dentro para fora é que se não vencer tá tudo bem, Campeonato Paulista, como disse o Abel Ferreira, mas no intuito de tirar a pressão em cima dos jogadores, porque lá na academia de futebol os jogadores chegam para treinar no vestiário, na porta do vestiário tem lá, vamos pelo Tetra. Então, assim, dentro do clube, eles querem ganhar. E acho que no Flamengo também. Não, mas é que tá disputando. Só que os técnicos, e a gente vai ouvir o Felipe Luiz sobre isso, perfeito, tem que tirar a pressão do estadual. Mas, Pedro, e não pode forçar também o time a jogar, sei lá, o Arrascaeta, tá voltando de lesão, fazer 4 jogos em uma semana, não você pode. Você não vai falar pro cara, não precisa fazer nada e tal. Mas você tanto faz, não é isso o campeonato tem que ganhar. Palmeiras, Flamengo, você tem que ganhar Libertadores, tem que ganhar Brasileiro. Isso aí não muda coisa, não acrescenta nada. Nossa, o Palmeiras foi tetracampeão paulista. Pô, que grande coisa, hein? Um foi contra o Água Santa, outro foi contra o... tenha paciência, pô. Não tem o menor sentido isso, não muda nada. O Mauro fica todo louco. Desde o tempo do Palestra. Mas o Palestra Itália era o melhor campeonato que ele disputava.
Eram os grandes jogos do futebol. Era o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. E o torneio Rio-São Paulo, era o que havia de principal. Isso. Né? Aí, em 1971, começou o Campeonato Brasileiro. Depois ele começou antes, né? Mas ele começou em 71. Aí depois ele começou antes. Aí ele já foi para 37 com o Atlético. O Palmeiras tem uma meia dúzia que ele ganhou por causa daquele acordo do Ricardo Teixeira, o Clube dos 13 e tal. Mas até 71 não tinha nada. Só você tinha que ganhar um campeonato regional, que era o que tinha de importância, ou ganhar a Copa. Então não tinha mais nada para você ganhar. Então vamos ouvir o Felipe Luiz falando